Bom dia, nosso grupo irá abordar sobre o governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek de Oliveira, conhecido como JK, foi um médico e político mineiro. O mesmo nasceu na cidade de Diamantina, em Minas Gerais, e foi presidente do Brasil durante 10 anos na chamada época do Tempo de Otimismo. JK cursou medicina na Universidade Federal de Belo Horizonte e em seguida estudou cirurgia em Paris. O próprio entrou na política, atuando como chefe de gabinete com a ajuda do interventor federal de Minas Gerais, Benedito Valadares. Porém, dentre as tentativas de conquistar e conseguir cargos melhores, em 1955 venceu as eleições para presidente do país. Assumiu o cargo em janeiro de 1956, em meio a uma grande crise política. Logo quando assumiu seu cargo, o presidente da República apresentou um projeto para o desenvolvimento econômico do Brasil, o Plano de Metas. Esse plano econômico tinha o lema 50 anos em 5, e como foco principal o investimento em 5 áreas: de energia, transporte, indústria pesada, alimentação e educação. Dentro desse projeto, havia uma série de ações que foram realizadas pelo governo de JK, como a construção de estradas. Kubitschek também investia no desenvolvimento da infraestrutura de portos e aeroportos. Esses investimentos simbolizavam a preocupação do governo em querer interligar o país, pois era preciso a extensão de estradas para suportar o escoamento da produção industrial e agrícola do país. Sendo assim, o primeiro Plano Global de Desenvolvimento Econômico Nacional, como era considerado o Plano de Metas, tinha como objetivo acelerar o crescimento econômico do país. O desenvolvimento industrial do país precisava da ampliação da produção energética do país, e por isso o governo inseriu grande parte dos recursos na construção de usinas hidrelétricas para dar suporte a esse aumento de consumo de energia que aconteceria com o crescimento da indústria do Brasil. Em virtude desses investimentos, o país inicialmente atingiu 80% no crescimento da economia. Outro feito que marcou o governo de JK foi o de um projeto que já existia desde o século XIX, porém só foi realizado entre 1957 e 1960, a construção de Brasília, considerado o símbolo da sua visão de desenvolvimento e progresso. A cidade foi classificada como capital do Brasil. A construção foi feita durante o governo de Juscelino Kubitschek entre 1956 e 1961 e teve seu projeto escolhido por meio de concurso público, sendo vencedor o arquiteto Lúcio Costa, enquanto o Carnemap foi responsável pelo projeto dos edifícios. A principal estrutura do Brasília, o plano piloto, ficou pronto em 4 anos, atraindo para a capital de Brasília cerca de 60 mil operários conhecidos como candangos. Brasília foi inaugurada oficialmente em 21 de abril de 1960, marcando a transferência da capital do Rio de Janeiro para o centro do país. O valor desta construção chegou aos bilhões de dólares em valores atuais, segundo estudos. Todavia, a construção de Brasília concretizou o projeto de JK e sua busca pela modernização do país. Sabe-se que o governo de Juscelino Kubitschek obteve resultados impressionantes, principalmente na indústria. Porém, os baixos investimentos na área da educação e da alimentação cooperaram para agravar o problema da produção de alimentos. Esses contratempos se agravaram e estouraram durante os anos de 1960, principalmente nos anos de governo de João Goulart. Além disso, os gastos do mesmo em seu governo contribuíram para aumentar a dívida externa do país e as relações do Brasil com o FMI, Fundo Monetário Internacional, saíram bastante estranhas. A maior insatisfação da população era a inflação, que no Brasil alcançou a marca de 39% em 1959. Já em 1961, JK se elegeu para senador de Goiás e tentou garantir sua candidatura à presidência em 1965. Contudo, com o golpe militar de 1964, foi acusado pelos militares de corrupção e de ser apoiado por comunistas. E como resultado, teve seu mandato cassado e seus direitos políticos